Audiolivro A Arte da Guerra. Autor Sun Tzu. Planejamento, estratégia e liderança em 13 lições. 11ª parte. As 9 variáveis de terreno. Primeiro, Sun Tzu disse: a arte da guerra reconhece 9 variedades de terreno. Terreno dispersivo, terreno fácil, terreno contencioso, terreno aberto, terreno de cruzamento de vias, terreno crítico, terreno difícil, terreno cercado e terreno desesperado. Segunda, quando um exército luta em seu próprio território, está em terreno dispersivo. Terceira, quando ele penetra alguns quilômetros em território hostil, encontra-se em terreno fácil. Quarta, o terreno que representa grande importância para ambos os lados em guerra é o terreno contencioso. Quinta, o terreno em que ambos os lados podem se movimentar livremente é um terreno aberto. Sexta, o terreno localizado numa posição-chave, com acesso a 3 ou mais estados, onde aquele que o ocupe primeiro influenciará todo o império, é um terreno de cruzamento de vias. Sétima, quando um exército penetrou profundamente em território hostil, deixando atrás de si muitas cidades fortificadas, está em terreno crítico. Oitava, montanhas, florestas, montes escarpados, pântanos e zonas alagadas. Todos os terrenos de travessia complicada são terrenos difíceis. Nona, um terreno que é acessível apenas por passagens estreitas e de onde a retirada só pode ser feita por caminhos tortuosos, em que um pequeno número de inimigos pode, com sucesso, atacar nossas tropas, é um terreno cercado. Décima, um terreno onde a nossa sobrevivência depende de lutar sem tempo para refletir é um terreno desesperado. 11ª, em terreno dispersivo, nunca se deve lutar. Em terreno fácil, não se deve parar. Em terreno contencioso, não se deve atacar. Em terreno aberto, não se deve tentar bloquear o caminho do inimigo. Em terrenos de cruzamento de vias, deve-se buscar a formação de alianças. Em terreno crítico, deve-se saquear o inimigo. Em terreno difícil, mantenha-se em marcha firme. Em terreno cercado, recorra a estratégias. Em terreno desesperado, lute. 12ª. Os grandes líderes antigos sabiam como separar a vanguarda e a retaguarda do inimigo. Como impedir a cooperação entre a coluna principal e as divisões menores. Como impedir que os soldados mais habilidosos socorressem os mais fracos? Como impedir que os generais inimigos comandassem os seus homens? 13ª. Quando os soldados inimigos estavam unidos, eles conseguiam dispersá-los. Quando era vantajoso, avançavam. Quando não eram, defendiam com paciência sua posição. Quando questionados acerca de como lidar com o grande exército inimigo que marchava organizado ao seu encontro, a resposta seria: comece por capturar um bem precioso do inimigo. Assim, ele se vergará os seus desejos. 14ª. A rapidez é a essência da guerra. Ganhe vantagem com a falta de preparação do inimigo. Trace o seu percurso por onde não é esperado. Ataque os locais vulneráveis do adversário. 15ª. As forças invasoras devem observar os seguintes princípios. Quanto mais avançar no território inimigo, maior deve ser a coesão dos seus soldados. Assim, as forças defensoras não conseguirão detê-lo. 16ª. Saqueie as terras inimigas quando necessário para fornecer comida ao seu exército. 17ª. Atente para o bem-estar dos seus homens. Não force demasiadamente o seu passo. Concentre a sua energia e poupe a sua força.
Mantenha o seu exército constantemente em movimento e conceba planos inesperados. 18º. Coloque os seus homens em posições desesperadas, sem escape, em que a única solução será lutar. Se tiverem de encarar a morte, nada os poderá deter. Tanto os comandantes como os soldados irão utilizar toda a sua força. Quando em situações desesperadas, os soldados perdem o medo. Se não há onde procurar refúgio, eles defenderão as suas posições. Se estiverem em terrenos inimigos, formarão uma frente resistente. Se não tiverem outro recurso, lutarão com todas as suas forças. Assim, os soldados estarão em sobressalto, vigilantes, obedecerão sem questionar, serão incondicionalmente leais e poderá confiar neles, seja qual for a situação. 19ª. Proíba todo tipo de presságios e agouros. Elimine todas as dúvidas e superstições. Se o fizer, até que a morte venha, seus homens não terão medo ou dúvida em situação alguma. 20ª. Se os soldados não têm muito dinheiro, não é por não desejarem riqueza. Se as suas vidas não são longas, não é por serem avessos à longevidade. 21ª. No dia em que recebem as ordens de marcha, os soldados podem chorar, sentir as lágrimas umedecerem a sua face e as suas roupas, mas, no momento da batalha, mostrarão a coragem de Suassum ou Caogui. 22ª. Nota de um tradutor, Suassum. Sem temer a morte, atacou sozinho e apenas munido de uma faca. O duque de Yuan, recuperando as terras que lhe haviam sido tomadas. Caogui, criminoso da província de Hu, mesmo sabendo que receberia a pena capital, matou o rei Leão. 23ª. O estudante de tática militar pode ser comparado a Xuaojian. Xuaojian é uma serpente que se encontra nas montanhas Xun. Se golpear a sua cabeça, será atacado pela cauda. Se golpear a sua cauda, será atacado pela cabeça. Se desferir um golpe no meio da serpente, será atacado pela cabeça e pela cauda. Se perguntarem se um exército pode imitar a serpente Xuaojian, a resposta é sim. 24ª. Como sabemos, os homens de Hu e os homens de Wei são inimigos. No entanto, se o caso forçá-los a viajarem no mesmo barco e durante sua viagem forem apanhados por uma tempestade, tentarão ajudar-se uns aos outros, como a mão direita ajudaria a mão esquerda. 25ª. Um conselho. Não é suficiente confiar a sua sorte em amarrar os animais, nem em travar as rodas das carruagens, a fim de evitar as deserções em meio às suas tropas. O princípio que rege um exército é criar um ideal de coragem a todos que o ambicionem. 26ª. Tirar o melhor partido dos homens mais fortes e dos homens mais fracos é uma questão que implica o uso correto do terreno. 27ª. O general habilidoso conduz o seu exército como se ele fosse um único homem, pela mão. 28ª. Um general tem que ser discreto e sigiloso, correto e justo, mas deve buscar sempre manter a ordem. 29ª. Deve ser capaz de iludir os comandantes e os soldados com informações erradas e falsas aparências, mantendo-os assim ignorantes dos seus planos. 30ª. Alterando seus preparativos e mudando seus planos, esconde as suas intenções do inimigo. Mudando o seu acampamento e tomando caminhos sinuosos, impede o inimigo de antecipar os seus objetivos. 31ª. No momento crítico, o líder de um exército age como aquele que, ao fim de uma longa subida, atira a escada a precipício. Ele leva os homens para o coração do território inimigo antes de dar a conhecer as suas intenções. Queima os barcos e parte as panelas, assim como um pastor conduz um rebanho.
Ele conduz os seus homens enquanto ignoram seu destino. Pode-se dizer que o propósito de um general é reunir os seus homens e conduzi-los ao perigo. 32ª. As diferentes medidas adequadas aos 9 tipos de terrenos, a vantagem do uso de táticas agressivas ou defensivas, as leis fundamentais da natureza humana, são esses os fatores que devem ser estudados. 33ª. Ao invadir um território hostil, o princípio geral é que a penetração profunda traz coesão entre os homens. Uma penetração superficial significa dispersão. 34ª. Quando deixa os seus terrenos para trás e conduz o seu exército através do território vizinho, está em terreno crítico. 35ª. Quando há meios de comunicação para todos os lados, está em um terreno de cruzamento de vias. 36ª. Quando avança para o interior de um país, encontra-se em terreno crítico. Quando está a apenas alguns quilômetros da fronteira, encontra-se em terreno fácil. 37ª. Quando a fortaleza do inimigo está atrás de si e passagens estreitas surgem à frente, encontram-se em terreno cercado. Quando não tem refúgio possível, está em terreno desesperado. 38ª. Assim, em terreno dispersivo, você deve inspirar os seus homens a unirem-se por um objetivo. Em terreno fácil, deve garantir que todas as tropas fiquem próximas. Em terreno contencioso, deve manter a retaguarda à sua vista. Em terreno aberto, deve ter atenção redobrada com a sua defesa. Em terreno de cruzamento de vias, deve consolidar as suas alianças. Em terreno crítico, deve assegurar o fluxo contínuo das suas provisões. Em terreno difícil, deve seguir rapidamente ao longo das vias de comunicação. Em terreno cercado, deve bloquear qualquer caminho de fuga. Em terreno desesperado, deve encorajar os seus homens a lutar para terem uma morte honrada, pois essa é a capacidade de um soldado de opor resistência feroz quando cercado, de lutar violentamente quando não tem esperança, de obedecer sem questionar quando está em perigo. 39ª. Não se pode formar alianças com os soberanos vizinhos até as suas intenções serem conhecidas. Não estamos preparados para liderar um exército até estarmos familiarizados com o terreno, montanhas e florestas, abismos, princípios e pântanos. Não seremos capazes de tirar proveito das vantagens naturais sem fazer uso de guias locais. Ignorar esses princípios não é proveitoso para um príncipe guerreiro. 40ª. Quando um príncipe guerreiro ataca um estado poderoso, as suas estratégias devem impedir a concentração das forças inimigas. Ele intimida os seus oponentes e aliados para que não levante oposição. Assim, não se preocupe em fazer alianças com qualquer estado, nem em proteger o poder de outros estados. Leva a cabo os seus projetos privados, alimentando o medo dos seus oponentes. Dessa forma, consegue capturar as suas cidades e destronar os seus reis. 41ª. Conceda recompensas em regras definidas, de ordem sem considerar medidas tomadas anteriormente. Dessa forma, será capaz de lidar com todo um exército como se tratasse de apenas um homem. 42ª. Apresente aos seus soldados apenas os planos de ação. Nunca deixe que eles saibam de suas estratégias ocultas. Quando o resultado está à vista, deixe que eles o vejam. Quando a situação não tem contornos definidos, não lhes dê pormenores. 43ª. Coloque o seu exército em perigo de morte, e eles sobreviverão. Faça-o cair em situações desesperadas, e eles sairão em segurança. Quando uma força se vê ameaçada, ela é capaz de transformar a derrota em vitória. 44ª. O sucesso de uma campanha é alcançado se nos prepararmos para as intenções do inimigo. Manter uma posição no flanco inimigo pacientemente até surgir uma oportunidade de atacar o seu general. A isso se chama conseguir atingir um objetivo usando astúcia e engenho. 45ª.
No dia em que assumir o comando, feche as fronteiras, destrua todos os registros oficiais, impeça a passagem de qualquer tipo de emissário. Seja inflexível junto aos seus conselheiros. Assuma sempre o controle da situação. Se o inimigo deixar uma porta aberta, aproveite a oportunidade. 46ª. Previna-se contra o seu inimigo capturando algo que lhe é valioso e, com isso, controle os seus movimentos. 47ª. Siga as regras e os procedimentos. Estude o inimigo, até estar preparado para travar a batalha final. A princípio aparente a submissão de uma donzela, até o inimigo lhe dar uma oportunidade. Então, avance rápido como uma lebre. Dessa forma, o inimigo não terá tempo de lhe fazer oposição.